Você já se perguntou como Adão e Eva morreram? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre isso. Ou será que sim? Alguns textos dizem que Adão viveu impressionantes 930 anos. Mas, e Eva? O que realmente aconteceu com o primeiro casal da humanidade? Será que a resposta está escondida em textos antigos e pouco conhecidos? Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios do Gênesis. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? E prepare-se, porque a resposta pode ser bem diferente do que você imagina. Mas antes de revelarmos todos os segredos, quero saber a sua opinião. Você acha que Adão morreu primeiro ou foi Eva? Comenta aí e vamos ver se você acerta até o final do vídeo. Agora, vamos juntos desvendar esse enigma. Adão e Eva são os personagens centrais do livro de Gênesis. Criados diretamente por Deus, eles viveram no paraíso até que tomaram uma decisão que mudou a história da humanidade para sempre. Comeram do fruto proibido. E foi a partir desse momento que algo fundamental aconteceu. A mortalidade entrou no mundo. A partir da expulsão do Éden, Adão e Eva passaram a viver como seres humanos comuns, sujeitos à dor, ao trabalho árduo e, claro, à morte. Mas a questão é, quando e como eles realmente morreram? Agora vamos à Bíblia. O que ela realmente diz sobre isso? Na passagem de Gênesis 5:5, encontramos um trecho que nos dá uma pista importante. E foram todos os dias de Adão 930 anos, e morreu. Isso nos diz claramente que Adão viveu uma vida incrivelmente longa e morreu com 930 anos. Mas e Eva? A Bíblia simplesmente não menciona a morte de Eva. Isso mesmo. Não há uma linha sequer que nos diga quando ou como Eva morreu. Estranho, não? Por que a Bíblia detalha a longevidade de Adão, mas não fala nada sobre o destino de Eva? Será que isso significa que ela morreu antes? Ou será que a sua morte foi simplesmente omitida? Para tentar responder a essas perguntas, precisamos buscar informações fora do cânone bíblico. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. Existe um antigo texto apócrifo chamado A Vida de Adão e Eva, que foi escrito provavelmente entre os séculos I e IV d.C. Esse texto, que não faz parte da Bíblia oficial, descreve a morte de Adão e dá alguns detalhes sobre Eva. Segundo esse relato, Adão ficou muito doente e, ao perceber que seu fim estava próximo, chamou Eva e seus filhos ao seu redor. Ele pediu que eles orassem por sua alma e que o sepultassem após sua morte. Eva, desesperada, chorou e se culpou pelo sofrimento de Adão, relembrando o pecado no jardim do Éden. Esse trecho nos dá um indicativo importante. Eva estava viva no momento da morte de Adão. Mas o que aconteceu com ela depois? O texto continua dizendo que, algum tempo depois, Eva também faleceu e foi enterrada ao lado de Adão, o que nos leva a crer que ela tenha vivido um pouco mais do que ele. Mas por quanto tempo? Isso ainda é um mistério. Além desse relato, há outras tradições que sugerem diferentes versões sobre a morte de Eva. O Talmud judaico, por exemplo, tem algumas interpretações que sugerem que Eva teria morrido antes de Adão, mas sem muitos detalhes concretos. Outra teoria interessante é que a ausência de informações sobre a morte de Eva na Bíblia pode estar relacionada ao contexto da época. Como os textos antigos eram escritos predominantemente por homens e para um público masculino, algumas histórias sobre figuras femininas podem ter sido perdidas ou deixadas de lado. Isso não significa que Eva tenha desaparecido misteriosamente, mas sim que sua morte pode não ter sido considerada uma informação relevante para os autores daquele tempo. Agora, vamos pensar um pouco além do que está escrito. Mesmo que a Bíblia não nos diga diretamente quando Eva morreu, será que podemos inferir alguma coisa baseada no que sabemos sobre a condição humana? Se Adão viveu até os 930 anos,
Eva poderia ter vivido um tempo semelhante, já que ambos foram criados sob as mesmas condições divinas. Mas será que a longevidade descrita na Bíblia é literal? Cientificamente falando, não existem registros de seres humanos vivendo tanto tempo. Algumas interpretações sugerem que os números descritos no Antigo Testamento podem ter significados simbólicos, representando períodos históricos ou linhagens familiares, e não idades reais. Se for esse o caso, a morte de Adão e Eva pode ter ocorrido dentro de um período bem menor. Agora, voltando à pergunta inicial: quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Se considerarmos apenas o que está na Bíblia, a resposta mais lógica é: não sabemos. Mas, se levarmos em conta os textos apócrifos e algumas tradições antigas, podemos dizer que Adão morreu primeiro, seguido por Eva algum tempo depois. No entanto, o fato de a Bíblia não mencionar a morte de Eva levanta uma questão ainda mais intrigante. Quantas histórias do passado podem ter sido perdidas ou omitidas ao longo dos séculos? Quantas figuras históricas e religiosas tiveram seus relatos esquecidos ou apagados? A história de Adão e Eva nos faz refletir sobre o que realmente sabemos sobre o passado e até que ponto as informações que temos hoje foram moldadas por diferentes tradições ao longo do tempo. Agora eu quero saber sua opinião. Depois de tudo o que falamos aqui, quem você acha que morreu primeiro? Você acredita que Adão viveu exatamente 930 anos? E por que a morte de Eva não foi registrada na Bíblia? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você pensa. E se você gosta desse tipo de mistério bíblico, já se inscreve no canal porque no próximo vídeo vamos falar sobre um outro tema polêmico: o verdadeiro local onde Adão e Eva podem ter sido enterrados. Você não vai querer perder. Então já deixa o like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem também gosta de desvendar segredos ocultos da história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!